Presta atenção nessa história. Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança furtando um tapete de dentro de uma casa em Sertãozinho. Olha só, ele levou o tapete dessa residência. O furto aconteceu hoje de manhã na rua Voluntário Otto Gomes Martins. Quando você pensa que já viu de tudo, sempre aparece algo diferente. Mas ele quis levar um tapete, isso mesmo, ele viu um tapete ali dando bobeira e ele pensou, vou levar esse tapete. O que ele fez? Pegou um pedaço de pau, passou ali no meio do portão, foi puxando o tapete devagarzinho. Quando o tapete chegou perto do portão, ele foi lá, pegou o tapete e foi embora. Se você tiver alguma pista sobre esse homem, você pode fazer uma denúncia pelo 190, porque é claro que ele não leva só tapete, né? O que ele encontra pela frente, ele leva embora. Bom, esse foi um furto que a gente está mostrando para você aqui agora, um crime de menor potencial. Mas teve um outro furto também, dessa vez foi aqui em Ribeirão Preto. Quer ver só? Já coloca as imagens desse outro furto que aconteceu em Ribeirão Preto, em uma loja de doces. Uma mulher foi flagrada furtando 3 potes de creme de avelã na manhã de hoje em Ribeirão Preto. Creme de avelã é aquele doce que você conhece aí, que é caro, né? Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? É aquele que não é raiz, bem lembrado. O furto aconteceu numa casa de doce que fica na Avenida Dom Pedro, zona norte da cidade. Nas imagens dá para ver quando uma mulher chega com uma criança num carrinho e coloca os potes de doce na bolsa. Ainda leva a criança, né, para fazer isso. Bom, ela disfarça procurando por outros produtos. As imagens não mostram, mas logo depois do furto, o gerente da loja percebeu o crime e fez a mulher devolver os produtos. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado, né? O gerente lá não quis registrar um boletim de ocorrência e, por isso, essa mulher não foi detida. Bom, esses 2 furtos que aconteceram hoje são considerados crimes de menor potencial. No direito, o nome correto seria furto privilegiado, algo de pequeno valor que não ultrapassa um salário mínimo. Para entender melhor essa situação, vamos ao vivo com o repórter Gustavo Batista, que está com uma advogada criminalista. Gustavo, boa noite para você. Qual a punição para quem comete um pequeno furto, hein? Conta pra gente. Olá, boa noite, Guilherme, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Olha só, esse tipo de crime, inclusive, a gente vai conversar com a doutora daqui a pouco, ela não considera um crime menor. Por quê, Guilherme? A punição para quem realiza um tipo de crime, um furto como este, para você ter uma ideia, pode chegar até 4 anos. E eu vou começar a partir de agora, vai dar mais detalhes aí pra gente, a advogada criminalista Jéssica Caroline. Jéssica, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidade Alerta. Jéssica, é um crime aí que tem punição e, portanto, não deve ser considerado como um crime menor. Isso não é um crime, como eu posso dizer, de menor potencial ofensivo, porque o crime pode ser punido até com 4 anos. Isso se não for uma situação qualificada, às vezes com quebra de obstáculo, algo nesse sentido, que a pena pode chegar até 8 anos. E aí é importante, então, as pessoas, a orientação que a gente estava até conversando agora antes dessa entrevista, né, doutora, estarem cientes, porque é um pouco diferente em relação a outros tipos de furto. Nesse caso não existe, inclusive, nem audiência de custódia, são crimes diferentes. Quando que vai para a audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia, ela é realizada para aferir a legalidade da prisão. Por ser esse tipo de furto com a pena até 4 anos, se não for uma questão mais grave, como eu havia mencionado da questão qualificada, a gente não tem a prisão em flagrante delito. O que acontece? Apesar de ter a autuação, a pessoa não vai presa pelo tipo da pena e pelo tipo de crime. Não estou falando de pessoas reincidentes, que pode ter até às vezes aumento de pena lá para frente, mas eu digo na situação de flagrância. A gente não tem essa audiência de custódia porque a pessoa não é presa em flagrante delito. A audiência de custódia é realizada para aferir a legalidade dessa prisão, se todos os requisitos da lei estão presentes. Aí como que fica a punição dela neste caso, já que não tem audiência de custódia, já que o crime varia de 1 a 4 anos? Em que pese não tem essa audiência de custódia, se não tiver uma prisão ou se não tiver um cenário mais grave, mais delicado, isso não quer dizer que a pessoa fique isenta de pena. Ao contrário, essa audiência de custódia é só para verificar a legalidade da prisão. Se a prisão é legal, está de acordo com a lei, a pessoa fica encarcerada. Se a pessoa não foi presa adequadamente, quando eu digo isso nos parâmetros legais,
essa audiência de custódia vai servir para verificar isso. No caso do furto, por ser de 1 a 4 anos, a gente não tem essa audiência de novo por conta do tipo da pena. Então não é que essa pessoa vai passar impune, ela vai responder ao processo, vai ter que responder à justiça, à autoridade policial, à autoridade judiciária. Então não é que isso vai ter uma isenção ou que isso não vai acontecer, não diminua a situação pela falta dessa autuação às vezes em flagrante. Doutora, a gente vai ver agora mais o caso de uma dona de casa que cansou agora de ter as orquídeas furtadas do quintal da casa dela. E depois de 4 furtos, ela inclusive instalou uma câmera de segurança para flagrar lá o ladrão. Cadê as imagens? O bandido usa uma blusa, escala o muro lá da casa, a gente vai ver agora nas imagens aí, ó. Ele vai entrar no jardim, ele vai escolher a orquídea e leva a planta. Segundo essa mulher, olha só, desde outubro do ano passado, a casa dela, dessa moradora, tem se tornado alvo dos ladrões. 4 vasos de orquídeas foram furtados. Na casa mora uma aposentada que tem esse jardim e cultiva vários tipos de plantas. Neste caso, o morador acabou também não registrando o boletim, assim como no caso do tapete e também deste creme de avelã. E aí, como que fica? A senhora já antecipou um pouco em relação à repetição dos furtos, né? A pessoa que for flagrada e detida mais de uma vez realizando o furto, muda? Essa situação já é mais delicada, primeiramente porque se trata de uma pessoa idosa e segundo porque a gente tem a questão da escalada também. Como eu disse, a depender do tipo de furto, a pena pode chegar até a 8 anos. Nesse tipo de situação, a pessoa pode sim ser autuada em flagrante e acabar ficando presa e eventualmente passar por uma audiência de custódia. E aí, por isso é importante, quem for lesado, procurar a polícia fazer um boletim de ocorrência, né? Porque, às vezes, o valor financeiro, pode ser pequeno, mas o valor sentimental muito grande. Exatamente. Às vezes o valor financeiro é irrisório para a pessoa, mas o valor sentimental, a situação, o impacto emocional que a pessoa passou, não compensa, não vale a pena, não é equiparado à questão financeira. Então, se a pessoa se sentiu lesada, seja a questão financeira, emocionalmente, psicologicamente, procure as autoridades. Essa senhora, como o senhor deu o exemplo da orquídea, pode sim levar essas filmagens até a polícia e registrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive online. Doutora, a gente agora vai abrir para o Guilherme lá no estúdio. O Guilherme tem uma pergunta também para a gente, para participar dessa nossa conversa aqui a respeito desses furtos. Guilherme, qual que é a sua pergunta? É isso, doutor, é o seguinte, Gustavo, repassa para ela a seguinte pergunta. Esse pequeno furto é considerado um crime de bagatela pelo seguinte motivo: o gasto que o governo, que o Estado vai ter com uma pessoa que comete um pequeno furto é muito maior do que o objeto que a pessoa levou, por exemplo. Fica muito caro pegar essa pessoa, colocar na viatura da polícia militar, ir até a delegacia e depois o gasto que essa pessoa vai oferecer numa cadeia, no sistema penitenciário. E aí, por isso, o juiz muitas vezes acaba liberando esse criminoso. É o crime de bagatela. Pergunta para ela se é assim que funciona, Gustavo. Por favor. Doutora, o Guilherme questiona agora um ponto importante, pode ser considerado, entre aspas, um crime de bagatela, um crime como este, já que muitas vezes um vaso tem um valor, vamos colocar agora 5, 10 reais, e o gasto que teria o Estado, com prisão, com justiça, com esse preso seria muito maior do que o prejuízo para a sociedade. Pode ter alguma consideração em relação a isso? Pode sim, essa é uma pergunta realmente muito importante e muito interessante. O crime de bagatela, a gente não chama de crime de bagatela, A bagatela seria o valor do item. Então, o crime de furto, às vezes até de roubo, a questão da violência já fica mais delicada, mas a gente tem que ver o valor não só, de novo, pecuniário, porque, por exemplo, para mim, às vezes R$50 é um valor absurdo, mas com certeza para uma instituição financeira, R$50 não é um valor absurdo. Da mesma maneira que R$10 mil para mim pode ser um valor absurdo e R$10 mil para uma instituição financeira não pode ser um valor absurdo. Então, a bagatela quer dizer que, às vezes, o valor da coisa e realmente essa questão do Estado indica que não vale a pena prosseguir, executar todos os atos da persecução criminal para atingir aquele bem, mas o bem não pode ser relevante. Nessa situação que a gente mencionou, como eu disse, o valor de R$50 ou de R$10 mil, ou às vezes até a questão da orquídea da senhora, não é uma situação irrelevante, depende muito da pessoa e da situação.
E aí a orientação é buscar um advogado, procurar a polícia, né, sempre que possível. Isso, a orientação é sempre procurar uma advogada da confiança da pessoa e as autoridades, seja a autoridade policial, a autoridade ministerial ou diretamente o judiciário em situações de juizado especial criminal, mas sempre se socorrer de informações. E se sentiu lesado, não deixe de denunciar e de tirar essas dúvidas, porque não é um crime que incentiva a impunidade, isso não acontece não. Muito obrigado. Conversei com a advogada que trouxe para a gente informações a respeito, né, sobre os furtos constantes que acontecem, principalmente em relação a objetos de menor valor, né, Guilherme, como você mesmo disse. Ele trouxe informações importantes para a gente, né, reforçando mais uma vez para todos aí. Então, é um crime que pode ter punição e a pessoa pode ficar presa por até 4 anos, Guilherme. Tá certo, Gustavo, obrigado pela participação. Agradeça também a participação aí dessa advogada criminalista que falou ao vivo com a gente. Muito obrigado.